Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Bora lá, vamos fazer mais um vídeo, sempre falando de Deus, falando de motivação, de alegria, de paz espiritual, de riqueza e sabedoria, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 17 do segundo livro de Samuel. Mais uma leitura de muito conhecimento e sabedoria para você. Em tudo nós aprendemos. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Pense nisso. Você sabe quem é você e o que você veio fazer aqui nesta terra? Lá no livro da criação, no livro de Gênesis, Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e ele reinará, governará sobre todos os animais dos mares, sobre todos os animais dos ares, sobre todos os animais da terra, sobre todos os seres rastejantes e sobre toda a terra. Então você veio a este mundo para ser reinante, para reinar, para governar sobre toda a terra. Pense nisso. E com estas palavras, vamos então começar a nossa leitura de hoje. Como já disse, vamos ler e também comentar o capítulo 17 do segundo livro de Samuel. O segundo livro de Samuel, que trata exatamente de como foi o reinado de Davi, de como Davi reinou todo o povo de Israel. Davi reinou Israel por 40 anos, durante 40 anos. Então é disso que trata o segundo livro de Samuel, perfeito? E no capítulo de hoje nós vamos ver ali como é que foi o desfecho, né? Como é que foi a morte ali do conselheiro de Davi, que depois se rebelou, traiu Davi e começou a aconselhar, a dar conselhos para o filho de Davi, aquele que usurpou o poder, que tomou o poder de Davi, chamado Absalão. Então nós vamos falar um pouco sobre a fuga de Davi, também de como foi a morte de Aitofel, o conselheiro de Absalão, o traidor de Davi, o homem que traiu Davi. Então hoje vamos fazer a leitura, né? Mas antes aí já deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida, para que a gente possa sempre levar uma palavra de motivação, de alegria, de paz espiritual e riqueza para a vida de mais e mais pessoas, ok? Então comece já a seguir aí, comece já a seguir, comece a seguir aí o nosso canal, comece a seguir o nosso canal aqui no nosso YouTube. Então vamos começar a nossa leitura de hoje e antes vamos aqui pegar, para isso vamos pegar aqui o nosso manual de instruções para a vida, a nossa ferramenta de trabalho, a nossa Bíblia Sagrada, o nosso livro da vida, perfeito? O nosso livro da vida e vamos começar, então vamos abrir aqui no 10º livro, que é chamado o segundo livro de Samuel, também chamado do segundo livro de Reis. E chegamos no capítulo 17, se você quiser obter mais conhecimento e mais sabedoria para tocar melhor o seu dia a dia, para conduzir melhor a sua vida, eu recomendo que você assista aos vídeos anteriores, onde você vai obter muitos códigos aí de sabedoria, de conhecimento, de riqueza, para que você obtenha mais sucesso, mais alegria e mais felicidade aí na sua vida. Basta você acessar aí a nossa playlist chamada Segunda Samuel, perfeito? Então chegamos no capítulo 17, só lembrando que atualmente estamos contando a história ali de como foi a fuga, de como Davi teve que fugir para não ter que enfrentar o seu filho Absalão, não entrar em batalha contra ele, não derramar o sangue dele. Então Davi ele achou melhor fugir, não entrar em batalha, não entrar em luta, pois ele sabia que tudo aquilo ali era a vontade de Deus e que se fosse da vontade de Deus também, dele retornar a reinar ao reinado de Israel, retornar a reinar Israel, que se fosse da vontade de Deus, então que isso iria acontecer naturalmente, mas que ele não ia entrar em batalha, em luta contra o seu próprio filho, pois tudo aquilo que estava acontecendo era, na verdade, a vontade de Deus.
Então, Absalão, ele se reuniu ali, ele conseguiu obter muita popularidade, ser muito famoso e popular junto ao povo de Israel, as tribos de Israel. Então ele acabou tomando o poder ali do seu pai. Ele se reuniu a Aitofel, que era o conselheiro de Davi, que era um dos grandes conselheiros de Davi. Então tudo que Aitofel aconselhava Davi a fazer, Davi acabava fazendo, né? Então ele se reuniu a Absalão e eles usurparam e tomaram o poder ali de Davi. E no capítulo anterior nós vimos ali que o primeiro conselho, depois que Absalão chegou em Jerusalém e tomou o poder, foi que Aitofel aconselhou que Absalão ele desmoralizasse, ele humilhasse ali o seu pai, humilhasse o rei Davi. E como eles iriam fazer isso, eles montaram uma tenda em público, né, e junto todo o povo de Israel vendo ali o que Absalão estava fazendo. Então Absalão ele teve relações ali com as concubinas de Israel. Este era um sinal de humilhação, né, de provocação contra o próprio pai dele, né. Então ele humilhou ali, ele desonrou, ele tirou a honra de Davi ali, quando ele teve relações ali com as 10 concubinas que no caso Davi havia deixado para trás para que elas pudessem cuidar ali da casa do rei. Então, chegamos no capítulo 17, no capítulo, versículo 1 do capítulo 17 diz assim: Além disso, Aitofel disse a Absalão: Deixa com que eu escolha agora 12.000 homens e me levantarei e perseguirei Davi nesta noite. Então, vocês vão ver que nesse capítulo aqui, o conselho de Aitofel, que Aitofel deu para Absalão, se tivesse sido atendido, certamente Davi teria sido derrotado e teria sido morto por Aitofel, perfeito? Versículo 2: E eu lhe sobrevirei enquanto ele está exausto e com a mão fragilizada, e falo-ei temoroso, e todo o povo que está com ele fugirá, e eu ferirei somente o rei. Então a intenção de Aitofel ali era perseguir e matar o rei Davi. Então, graças já que Absalão, graças a Absalão não ter atendido a Aitofel e ter pedido outros conselhos, né, foi com que a vida de Davi, do rei Davi, foi salva. Versículo 3: E eu trarei de volta a ti todo o povo, o homem ao qual tu buscas, é como se todos retornassem, e assim todo o povo estará em paz. Então, a intenção de Aitofel era perseguir ali, ele montar um exército ali, né, um exército com 12.000 homens, perseguir Davi e matar Davi, né? E graças ao não atendimento por Absalão deste conselho foi que isso veio a salvar então a vida de Davi. E o dizer muito agradou a Absalão e todos os anciãos de Israel. Então aquilo que Aitofel havia aconselhado para Absalão, então agradou muito os anciãos de Israel e também a Absalão. Então disse Absalão: Chamai agora também Hussaim, o Arquita, e ouçamos do mesmo modo que ele diz. Então Absalão mandou chamar Aitofel para ver qual que seria a ideia dele, qual que seria o conselho dele também. E quando Hussaim chegou a Absalão, Absalão lhe falou, dizendo: Aitofel falou desta maneira: devemos proceder conforme o seu dizer, caso não, fala tu. Então Absalão pediu para Hussain dizer o que eles deveriam fazer, né? Também, né? Pois ele disse: Aitofel aconselhou que fizéssemos dessa maneira. Tu acha que devemos fazer assim também? Se não, fala tu. E Hussain disse a Absalão: O conselho de Aitofel deu não é bom nesta hora. Então Hussain foi contrário ali àquele conselho que Aitofel havia dado. Ele disse: O conselho que Aitofel deu não é bom nesta hora. Porque Hussain disse: Tu conheces o teu pai e os seus homens, que são homens valentes e estão amargurados nas suas mentes como uma ursa, cujos filhotes lhe foram roubados no campo. E o teu pai é um homem de guerra e não se alojará com o povo. Então, o que ele está dizendo aqui, o que o Hussain está dizendo aqui, é que os homens que estão com Davi não vão deixar ele lutar sozinho, não vão deixar ele morrer sozinho. Então, com certeza, vai ser derramado o sangue de muitas pessoas inocentes, né? E Davi é um homem de guerra, com certeza ele não vai se deixar vencer facilmente, pois Davi é como se fosse uma ursa, né? Que quando tem ali o seu filhote ameaçado, ela mata quem tem que matar. Eis agora que ele está escondido em algum fosso. Eu
ou em algum outro lugar. E será que quando alguns forem derrubados inicialmente, quem quer que ouvir isto dirá: há um massacre entre o povo que segue Absalão. Então o que Hussein está dizendo aqui, o que Hussein está fazendo aqui, na verdade, é ganhando tempo ali para que o rei Davi possa fugir. Pois se Absalão tivesse atendido o conselho de imediato ali de Aitofel, com certeza Davi não iria ter tempo para fugir, né, para se recuperar, para guardar energia, para, se planejar. No caso, ele não teria como se fortalecer. Então, Davi seria uma presa fácil, mas Hussein está ganhando tempo aqui para que Davi possa fugir. Versículo 10: e também aquele que for valente, cujo coração for como o coração de um leão, derreter-se-á por completo, porque todo Israel sabe que o teu pai é um homem valente, e aqueles que estão com ele são homens valentes também. Então Hussein está ganhando tempo para que Davi possa fugir. Portanto, eu aconselho que todo Israel se reúna a ti, desde Dan até Berseba, como a areia que está junto ao mar, em multidão, e que tu saias pessoalmente em batalha. Então Aitofel, ele pretendia ele sair, ele caçar Davi, ele matar Davi, ele ter a honra de ter feito isso, enquanto Absalão iria ficar lá em Jerusalém. Já Hussein está dizendo aqui que quem deve perseguir Davi, caçar Davi e matar Davi é o próprio rei Absalão, é o próprio Absalão, perfeito? Portanto, eu aconselho que todo Israel se reúna a ti, ou seja, se reúna a Absalão e não a Aitofel. Assim viremos, versículo 12, assim viremos sobre ele em algum lugar onde ele será achado, e nos lançaremos sobre ele como o orvalho cai sobre o solo, e dele e de todos os homens que estão com ele não restará nada mais do que um. Não restará ninguém, ou seja, o Saim está dizendo ali que todos os homens que estão com Davi deverão ser mortos também. Mas isso é só um plano de Hussein para que Davi possa ganhar tempo e fugir. Além disso, se ele for retido em uma cidade, então todo Israel trará cordas àquela cidade, e nós a arrastaremos para o rio, até que nela não haja mais nenhuma pedrinha. E Absalão e todos os homens de Israel disseram: o conselho de Hussaim, o arquita, é melhor do que o conselho de Aitofel, porque o Senhor ordenou a derrota do conselho de Aitofel. Então, aqui na verdade é o Senhor que está por trás desse conselho, né? Ele está ordenando a derrota do conselho de Aitofel, com o intento de que o Senhor pudesse trazer o mal sobre Absalão. Versículo 15: então disse Hussaim a Zadok e a Abiatar, os sacerdotes: assim e assim Aitofel aconselhou Absalão e os anciãos de Israel, e assim tenho eu aconselhado. Então, Hussaim se dirigiu a Zadok, né, e a Abiatar, que eram os sacerdotes, né, como havia sido já planejado anteriormente. Como essa era a orientação de Hussain, que ele então levasse todas as informações ali da casa de Absalão até Zadok e Abiatar, para que eles pudessem retransmitir ali através dos filhos, né, de Aimás e Jonatas, para Davi, ele pudesse levar essas informações para Davi. Agora, portanto, envia rapidamente e contai a Davi, dizendo: não te alojes nesta cidade nas planícies nesta noite nas planícies do deserto, mas atravessa depressa para que o rei não seja engolido e todo o povo que está com ele. Então, Hussain levou logo as informações ali, levou logo o que havia sido decidido ali para Zadok e também para Abiatar, para que eles pudessem levar tudo, né, essas informações ali para Davi. Ora, Jonatas e Aimás permaneceram em El-Rogel, porque eles não poderiam ser vistos entrando na cidade. E uma criada foi e lhes contou, e eles foram e contaram ao rei Davi. Todavia um moço os viu e contou a Absalão. Então o moço ali viu, no caso, Aimás e Jonatas. Então ele foi e contou a Absalão. Mas os dois se foram rapidamente e chegaram à casa de um homem em Baurim,
o qual tinha um poço no seu pátio, no qual eles desceram. Então, ali o moço viu que Aimás, eles chegaram a ver Aimás e Jonatas, né? Então, esse moço foi lá e levou esta informação para Absalão, e Absalão mandou, então, perseguirem Aimás e Jonatas. E eles chegaram na casa de um moço, né? E esse moço tinha um poço em seu quintal. E a mulher tomou e espalhou uma coberta. Aliás, todavia o moço os viu e contou a Absalão, mas os dois se foram rapidamente e chegaram à casa de um homem em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, no qual eles desceram. Então, Jonatas e Aimás, eles desceram e ficaram escondidos ali naquele poço. E a mulher tomou e espalhou uma coberta sobre a boca do poço, e espalhou sobre ela cereal do chão, e a coisa não era percebida. Versículo 20. E quando os servos de Absalão chegaram, a mulher na casa disse: Na casa eles disseram: Onde está Aimás e Jonatas? E a mulher disse: Eles passaram por aqui, e quando procuraram e não conseguiram encontrá-los, eles retornaram a Jerusalém. Então aqueles moços chegaram até aquela casa perseguindo ali Aimás e Jonatas, mas eles estavam escondidos. Eles perguntaram para a mulher onde eles estavam, e a mulher disse: eles passaram por cima do regado de água, e quando procuraram, não conseguiram encontrar e retornaram ali para Absalão. E sucedeu que depois que eles partiram, eles saíram do poço, e foram e falaram ao rei Davi, e disseram a Davi: Levanta-te e passa depressa sobre a água, porquanto assim Aitofel aconselhou contra ti. Então eles chegaram até Davi e contaram tudo o que Aitofel havia aconselhado contra Davi. Então Davi se levantou e todo o povo que estava com ele, e eles atravessaram o Jordão. Pela luz da manhã, não faltava ali nenhum deles que não houvesse atravessado o Jordão. Então eles atravessaram o Jordão ali pela luz da manhã, né? Davi e todo o povo que estava com ele. E quando Aitofel viu que o seu conselho não fora seguido, ele selou o seu jumento e se levantou, e o levou para a sua casa, para a sua cidade, e pôs a sua casa em ordem, se enforcou e morreu, e foi enterrado no sepulcro do seu pai. Então, quando Aitofel viu que o seu conselho, que ele viu que ele havia pedido poder junto a Absalão, que o seu conselho não fora atendido, então ele pegou o seu jumento, retornou para sua cidade, retornou para sua casa, e ali ele se enforcou. Então Davi veio até Manaim, e Absalão atravessou o Jordão, ele e todos os homens de Israel com ele. Então, a perseguição de Absalão contra Davi, né, foi uma perseguição ardente e fervorosa. Então, ele atravessou o Jordão que Davi havia atravessado e chegou ali com todos os homens que estavam com ele, todos os homens de, de Israel. E Absalão fez de Amasa capitão do exército em lugar de Joabe. Esse Amasa era filho de um homem cujo nome era Iltra, um israelita que entrou a Abigail, a filha de Naás, filha de Zeruia, mãe de Joabe. Então Absalão, ele elegeu, né, ele proclamou um novo comandante ali do exército de Israel, né, no lugar de Joabe. O nome desse homem, desse comandante, era Amasa. Assim Israel e Absalão acamparam na terra de Gileade. Então Absalão com todo o seu exército, então eles acamparam ali nas terras de Gileade. E sucedeu que quando Davi havia chegado a Manaim, Sobe, o filho de Naás de Rabã, dos filhos de Amon, e Maqui, o filho de Amiel, de Lodebá, e Barzilai, o gileadita, de Rogim, trouxeram camas, e bacias, e vasos de barro, e trigo, e cevada, e farinha, e cereal tostado, e feijões, e lentilhas, e legumes tostados, Versículo 29. E mel e manteiga e ovelhas e queijo de vacas para Davi e para o povo que estava com ele comer. Porquanto disseram: o povo está faminto, exausto e sedento. Então, esta foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura do capítulo 17, né? Do capítulo 17 do segundo livro de Samuel. Então, falamos aqui sobre a fuga de Davi, como Davi foi avisado ali que ele deveria fugir, ele não poderia ficar hospedado em nenhuma
cidade, e sim ele deveria atravessar o Jordão e fugir, porque Absalão com seu exército estavam na captura de Davi, o próprio Absalão, coisa que Aitofel que deveria fazer, que queria fazer, e graças ao não atendimento ali do conselho de Aitofel, foi que salvou a vida de Davi, pois se Davi não tivesse ganhado tempo, se Hussaí não tivesse feito Absalão perder tempo ali, né, com o seu conselho, então com certeza Aitofel teria alcançado o rei Davi, e com certeza o teria matado, né, pois eram 12.000 soldados, 12.000 homens que deveriam ir na captura do rei Davi. Então, quando Hussain discorda ali, dá outro conselho para Absalão, com isso ele ganhou tempo para o rei Davi e pôde, no caso, avisar, pôde falar antecipadamente para Davi o que estava sendo feito e o que Davi deveria fazer. Então essa foi a nossa leitura de hoje, fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 17 do segundo livro de Samuel. Para você que nos acompanha aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida, mas se você ficou até o final, meu muito obrigado também, que Deus abençoe sua vida, te traga paz espiritual, sabedoria, riqueza e vida plena. Em tudo nós aprendemos. Então, meu muito obrigado, não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, basta apertar o botãozinho aí de inscrever-se. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu? Amanhã vamos continuar com as nossas histórias, né? Amanhã faremos a leitura do capítulo 18 e assim vamos vendo o que vai acontecer, perfeito? Vamos ver o que vai acontecer aqui entre Davi, no caso, que foi deposto ali pelo seu filho, e Absalão, que traiu seu pai e usurpou o poder ali de Davi. Então vamos ver aqui no que vai dar esta história, ok? Meu muito obrigado e até amanhã.